Ah, Cheguei. deu certo hoje! Eu tô me vendo. Vendo? Estamos Tô. comemorando que no outro eu não me via, né? O sol tá entrando, Boa noite para todo mundo. noite. Esperar o pessoal entrar. Isso. Quem já entrou aí, estiver ouvindo a gente direitinho, pode dar um joinha aí pra gente saber. É um sinal pra gente saber que tá tudo certo. Gente, vai ter muita informação hoje. A gente postou assim, são 6 dicas, mas são 6 dicas com, na verdade, é sempre mais, né? Que a gente acaba colocando. Mas tem muita informação dentro de cada uma. Então, se vocês quiserem chamar, né, pessoas que vocês acham que esse conteúdo também vai servir, só clicar aqui na setinha, aqui embaixo, no aviãozinho, e convidar outras pessoas. Ei, Nath. Ei, Ana Carolina. Carol vai participar de uma live essa semana com a gente vai divulgar ainda. Beth. Tá conectada? Deu uma travada aqui. Às vezes fica difícil escolher, né? Só que no que eu tô vendo aqui do nosso Instagram, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 lives acontecendo neste momento, mais a nossa 9. Então, imagino que no Muita gente Instagram, querendo falar. é, eu acredito que no Instagram de vocês também deva ter várias opções. E aí, a vantagem é que fica salvo depois, a gente disponibiliza, então quem não pode assistir nesse momento pode ver depois, né? Porque é muita coisa interessante, especialmente para gente que é da área da educação e está com tanta dúvida, né? É muita coisa para poder ver. E é muita gente disponibilizando conhecimento gratuitamente, né? Eu fiquei Gratuitamente. muito feliz de ver assim, muita gente que a gente paga para ir nos cursos, que a gente paga para ir nos seminários, disponibilizando muita informação importante, pertinente para esse momento, principalmente, e gratuitamente. Ou seja, se você quiser aprender um pouco mais, esse vai ser o momento, né? Porque está todo mundo disponibilizando tudo que pode para ajudar as escolas e os outros órgãos também, né? Então é bem bacana que a gente está vivendo. É óbvio que não dá para falar assim, não dá para esgotar. Acho que nada da gente consegue esgotar, né? O assunto, mas a live, por exemplo, que só tem 1 hora, ela acaba limitando a gente. Então a gente tem que ir falando sobre pouquinhas coisas de cada vez para a gente conseguir falar o máximo possível nessa 1 hora. Mas o que a gente não consegue falar nesse tempo, obviamente as pessoas podem buscar a gente depois para complementar isso. Aí, Camila entrou também. Camila também vai participar semana que vem com a gente. Thaís, Karina, Fonseca Alckmin, Ronara, Lene. Vocês estão ouvindo direitinho? Se estiver ouvindo direitinho, dá um joinha. Clicar nos coraçõezinhos também ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo é relevante para vocês e que ele pode também entregar isso para outras pessoas organicamente, ele entendendo que é relevante, né? Então, um coraçãozinho também é bem-vindo. Tati, vamos começar então? A 5 pessoas para chegar a 1.000 seguidores, né? Então, para nós, isso é muito importante, porque é sinal que muita gente está buscando conhecimento, buscando algo relacionado à educação. Então, para a gente, isso é muito importante, nós estamos muito felizes.
especialmente porque a gente acredita que o professor, entre outras profissões, obviamente, é um profissional que não pode parar de estudar nunca, né? A gente tem que estar sempre estudando. Já deu 5 minutos aqui, já entrou mais gente. Vamos continuar para não correr o risco de não dar tempo. Então, hoje, como você está sendo anfitriã e eu meio convidada, a gente trocou de posição aqui, né? Pode, se quiser introduzir, então, o assunto aí. Tá. Então, gente, antes de qualquer coisa, a gente queria deixar muito claro qual que é o posicionamento do Agente Pode, nosso pessoal, né, Rê? O que a gente acredita sobre a educação infantil. E, nesse momento, sobre a educação infantil no EAD, né, que nós estamos à distância. Como que nós podemos contribuir, colaborar com a família e com as escolas nesse momento que nós vivemos hoje. Lembrando que os tópicos, Rê, a gente pode ir cada um falar um, tá? Desse que a gente marcou sobre a importância. O nosso papel, então, do Agente Pode ajudar na comunicação da escola, na educação infantil, inicialmente, né? Então, tudo que nós temos feito é em função de facilitar, viabilizar, dar dicas, instruções, o que a gente puder contribuir para que esse momento a escola consiga fazer de forma efetiva a comunicação dela com as famílias. Pode falar o próximo, Rê. Cada escola, né, cada estado, cada município, cada escola segue determinados parâmetros aí dentro das linhas pedagógicas, né, tem os seus valores, e a gente respeita isso. Nós também temos os nossos valores, né, pensando na educação. A gente também tem a nossa linha de pensamento, né, de como essa educação infantil ela deve acontecer. Mas lembrando que qualquer que seja essa linha pedagógica trabalhada pela escola, ela também precisa se pautar nos documentos, né, mandatórios que existem sobre educação infantil, obviamente contemplando os direitos de aprendizagem das crianças de 0 a 6 anos. Então, o que a gente faz aqui nesse canal não é falar como a educação infantil deve acontecer em cada escola. O que a gente está fazendo aqui é ajudar essas escolas, né, que têm linhas diferentes, a comunicar o trabalho delas da melhor forma possível. Obviamente, respeitando essas diretrizes que a gente tem, né, que são mandatórias para a educação infantil. Então, uma das coisas que a gente acha de extrema importância, e nesse momento eu creio que é essencial, é ter uma rotina, né? Na escola nós temos isso e ela acontece de acordo com cada escola, da maneira que ela organiza, cada escola se organiza, mas dentro de casa também é importante que a gente tenha, que a gente leve em conta que vai haver uma rotina. E essa rotina ela vai se dividir entre os afazeres do pai, da mãe, da rotina dessa família. Então, tudo aquilo que a gente disponibilizar, que a gente divulgar, a gente precisa ter um entendimento que não pode sobrecarregar essa família. E eu estava até falando com as meninas agora, as coordenadoras da minha escola, da escola onde eu trabalho, e a gente estava falando sobre isso, sobre a rotina, que a gente não pode fazer da casa uma escola. Ainda que nesse momento nós estejamos compartilhando de uma certa forma didática, ou a rotina, ou as músicas que nós conhecemos, que nós trabalhamos todos os dias, mas a gente tem que levar em conta que a casa é a casa, a escola é a escola. Então, nesse momento, tudo que a gente vier a divulgar para as famílias, compartilhar com elas, precisa ser levado isso em conta. Eu já vejo mães desesperadas porque a escola está enviando tarefa demais, ou mesmo para a educação infantil, né? Mandando atividades demais, e não é para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Todas as dicas que estão sendo dadas, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse momento. Então, a gente precisa entender que é para preencher alguns momentos que vão acontecer em casa, que a criança vai ficar mais ociosa, vai ficar sem atividade nenhuma, então a gente compartilha essas ideias para esse momento, respeitando essa rotina que já existe. Então, a gente já entende que tá todo mundo tendo que ficar em casa. Toda família tem rotina, toda escola, todo lugar tem rotina. Mas agora, nesse momento, entendendo que a gente ainda vai ter um tempo longo em casa, sem voltar para a escola, o que a gente pretende fazer é mostrar para vocês, no caso dessa live aqui, algumas ferramentas que a gente pode usar
para disponibilizar algumas ferramentas, disponibilizar algumas formas da escola, né? Obviamente, cada uma seguindo a sua linha pedagógica, mas disponibilizar maneiras da escola fazer esse trabalho remoto, mas lembrando que nesse período em que está todo mundo em casa, que ainda vai ser longo pelo jeito, as famílias é que tem que determinar como vai acontecer a rotina delas, né? Então, para a gente não estar o tempo todo enchendo o celular das famílias de conteúdo, a proposta que a gente trouxe hoje de apresentar essas plataformas é uma maneira, uma forma paliativa de fazer esse trabalho, conforme a linha pedagógica da escola, lembrando, como que ela pode disponibilizar esses materiais de forma a deixar a família com a liberdade de manter a rotina dela em casa nesse momento. Então, ela vai acessar esses materiais quando e como ela puder, ok? Então, lembrando o nosso objetivo aqui, tá, gente? Quem chegou agora e depois puder assistir o início, para vocês entenderem qual que é o nosso posicionamento em relação à educação infantil e qual é o nosso objetivo aqui nessas lives, ok? Isso é importante lembrar. As escolas que nesse momento precisarem de um suporte mais individualizado, porque a gente sabe que cada escola comunica de uma maneira diferente, da maneira que ela acha mais interessante, né? Da maneira que é mais eficiente para ela. Então, se ela tiver alguma dificuldade, se você está aqui, pertence a alguma escola, estão tendo alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente, que a gente pode ajudar também, né, Rê? Daí, individualmente, cada escola. Tem até algumas escolas que têm entrado em contato com a gente, perguntando algumas coisas, tirando algumas dúvidas, e daí a gente tem dado suporte. Então, se você estiver nessa escola que está com dificuldade, pode nos chamar que a gente conversa mais de pertinho. Então, hoje a proposta é essa, adaptar a linguagem da escola com a linguagem dessas ferramentas que a gente tem disponíveis aí com essas plataformas de comunicação remota, tá? Lembrando que o nosso foco é ajudar as escolas a se comunicarem com seu público. E nesse momento, essa comunicação está sendo remota. A gente, rapidamente aqui, vai falar sobre algumas plataformas de videoconferência que a gente conhece, que são mais conhecidas pelo público em geral, pelo menos que a gente tem contato, e o que elas oferecem e como é o uso dessas ferramentas, enfim. Então, as mais conhecidas no momento, inclusive que divulgaram, que ofertaram o seu serviço de forma gratuita, porque elas são pagas, são a Hangouts Meet, que é uma plataforma de videoconferência da Google, só que ela é paga. Mas nesse momento, a gente precisa ver quais as funcionalidades dela que estão sendo ofertadas de forma gratuita para escolas, porque a grande maioria das que a gente viu, elas estão oferecendo acesso gratuito às escolas. Algumas para todas as escolas, algumas só para escolas públicas, mas a Hangouts Meet, que é do Google, ela é paga, e aí vocês pesquisando aí, vocês vão saber para o determinado uso que vocês pretendem, se vai ser gratuito ou não, tá? A Zoom, que é da empresa Zoom, né, que também... Vocês conhecem, acho que a maioria que conhece o Skype, né, que a gente conversa com pessoas online. Então, essas plataformas são para isso, só que elas permitem reunir muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas todas elas são pagas. A Zoom, ela também divulgou... durante esse período, se não me engano, de 6 meses, ou durante, enfim, não lembro porque são tantas, mas cada uma determinou um período durante a quarentena para que as escolas tenham acesso gratuito a essas videoconferências através delas. Então, a Zoom é a segunda. E tem também a Microsoft Teams, que também é paga, mas nesse período está oferecendo, acho que 6 meses, se não me engano, para as escolas de uso gratuito. A gente fez alguns testes nessas plataformas, só que a gente não consegue efetivamente ver toda a funcionalidade delas, porque para a gente usar a forma gratuita delas, a gente teria que entrar como escola. E a gente, pessoa física, não temos como entrar como escola. Então, quem estiver aqui, que for gestora de escola, ou que for professor, enfim, que trabalhar em escola e quiser sugerir fazer esse teste durante esse período, para a escola, né, onde trabalha,
quiser fazer esse cadastro, criar esse usuário para ver como essa ferramenta funciona, né, acho interessante. Elas oferecem, como se fosse um hub que conecta tudo dentro de uma plataforma só. Então, você tem conversa, você tem chat, você tem videoconferência, você pode criar grupos de trabalho, você pode gerenciar tarefas, você pode... ali pode ser um depositório de arquivos, de aplicativos, enfim, eles oferecem muita coisa. É uma plataforma muito interessante, especialmente para empresas, mas que, conforme o uso da escola, especialmente educação infantil, a gente não sabe se isso é tão relevante assim, se é tão interessante assim, ok? No caso da Hangouts Meet, que é da Google, ela oferece lá nos pacotes para empresas, nos pacotes profissionais, o uso dessa ferramenta, dessa plataforma, junto com outras ferramentas da Google para a educação, que aí é o Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, e aí eles integram algumas ferramentas da Google para facilitar o trabalho de ensino à distância. Mas a gente entendeu, né, pelos nossos testes, pelo nosso envolvimento lá nesse momento com essa plataforma, que é mais adequado para os meninos maiores, que já têm mais autonomia, que já têm mais disciplina, né, não dependem dos pais, para poder usar essas ferramentas de educação à distância. Então, a gente, por mais que entenda que elas são ferramentas excelentes para videoconferência, para esse trabalho remoto, a gente não achou tão interessante assim o uso para educação infantil. Mas vale a pena vocês pesquisarem e analisarem a situação de cada escola. Vocês falando, estão testando o Zoom, nós testamos também. Uhum. E realmente, a conferência tem atendido, né? Mas é uma das possibilidades. Então, no caso de grupos pequenos, por exemplo, para fazer uma videoconferência entre a equipe da escola, né, para equipes que não forem tão grandes, tem outras ferramentas que são gratuitas que a gente pode utilizar, outras plataformas de videoconferência, como o próprio Skype, tem a Duo, que Duo é da Google ou da Zoom? Acho que é da Google. Isso. Enfim, são plataformas de videoconferência para menos pessoas e que são gratuitas, porque outra coisa também é a gente começar a usar uma ferramenta, se habituar com ela e daí 6 meses a gente ter que, né, daí 6 meses, daí 3 meses, daí 1 mês, a gente descontinuar esse uso, porque aí ele vai começar a ser pago e elas não são baratas. Então, por isso que a gente está indicando repensar bem o uso dessas plataformas para educação infantil, já que elas não são tão viáveis assim. Para escolas que têm fundamental em diante, né, valeria a pena continuar esse uso depois. E pensando nisso, a gente decidiu falar aqui hoje, que são onde a gente vai focar as nossas dicas, em cima das ferramentas do Google, que são ferramentas gratuitas, que já está todo mundo ambientado, né, com a interface dessas ferramentas. Geralmente aí quase todo mundo precisa de um e-mail do Gmail, que é da Google, para instalar as coisas no celular, por exemplo. Então a gente preferiu escolher essa plataforma por ela ser popular, ser muito conhecida, muito utilizada, as pessoas terem familiaridade, para a gente falar sobre os recursos que a Google oferece de forma gratuita e que podem sim ser usados na educação infantil aqui de forma remota, tá bem? Para ajudar vocês. Tem um comentário da Camila aqui antes da gente passar, falando que infelizmente temos escolas que ainda não acordaram para isso. A utilidade das ferramentas, acredito ser um recurso, vale a pena tentar. Eu acredito que essa situação é um incentivo para as escolas passarem a fazer uso e desenvolverem uma das competências que é a cultura digital, né? Então, eu acho que estar antenado com a tecnologia não é só mostrar um vídeo para as crianças, por exemplo, como muita gente pensa. Então, a gente está tendo que, nesse momento, desenvolver, né, essas habilidades, de lidar com o aplicativo, de fazer uma conferência, de transmitir um conteúdo, um conhecimento através da tecnologia. Então, acho que, além de ter que tentar, a gente vai ser obrigado a aprender, nesse momento, principalmente.
Lembrando que que essa situação é inédita para todo mundo, a gente está se reinventando, né? Então é o momento da gente descobrir essas ferramentas que já eram muito interessantes antes, mas que acho que especialmente os professores de educação infantil não conheciam, não utilizavam, pelo menos, e que agora é hora da gente, né, descobrir as funcionalidades delas e daqui para frente, por que não passar a usar também em alguns momentos, mesmo quando as aulas voltem presencialmente, porque a tecnologia digital, ela é o presente e o futuro, né, gente? Então, vamos adequar, porque essas crianças, elas vão viver num mundo completamente diferente, quando tiverem adultas, do que o que a gente vive hoje. Então, vamos começar aqui. A primeira ferramenta que a gente separou aqui, gratuita para vocês utilizarem nesse momento, é basicamente uma das 3 plataformas mais usadas no mundo, que é o YouTube. Então, como a gente vai ser bem prático aqui, bem didático, tá? Como que a gente pode usar essa ferramenta, essa plataforma de conexão com outras pessoas de forma na educação infantil? Então, a gente sugere o seguinte, são sugestões, obviamente, vocês também, a partir delas, vocês vão tendo outros insights, né, percebendo outros usos para ela, mas, basicamente, a escola pode criar um canal, tá? Vamos falar aqui sempre de escola, porque o professor, ele acaba não fazendo isso sozinho, né? A escola vai criar um canal e, obviamente, toda a equipe vai participar para alimentar esse canal com os materiais que eles precisam entregar para as famílias. Então, criar um canal no YouTube com o nome da escola e ali vocês vão subir os vídeos que a equipe produziu. O primeiro vídeo que a gente fez, a gente falou sobre manter o contato, manter o vínculo com essas crianças, com as famílias, através das redes sociais. A princípio, a gente não tinha muita noção de quanto tempo esse confinamento ia durar, mas agora a perspectiva é de um tempo indeterminado, até mesmo segundo os órgãos aí oficiais de educação, né? Os conselhos, as secretarias, onde o Cinep já vem divulgando aqui para a gente. Então, como pelo menos aqui em Minas Gerais, eu não sei de onde está todo mundo falando aí, mas aqui em Minas, a última orientação que a gente teve é de que as aulas vão ficar suspensas por tempo indeterminado. Então, a partir disso, a gente está vendo muito professor desorientado, muita escola também perdida em como manter, durante esse tempo indeterminado, esse contato, esse vínculo com as famílias. E aí, para a gente não ficar enchendo essas redes sociais de vídeos, de conteúdos, que são basicamente formas da gente estar mantendo esse contato durante esse período, vamos mesclar isso. A gente continua usando, né, mantendo esse vínculo com as famílias nas redes sociais, mas a maior parte do material que a gente tiver que produzir para as famílias que são de alunos da escola, a gente usar essas outras ferramentas aqui, até para não ficar tão bagunçado assim esse feed, né, das redes sociais. Então, criar um canal e subir os vídeos que as escolas estiverem produzindo para dentro do YouTube. Lá dentro do YouTube, quando vocês começarem a subir esses vídeos, vocês vão salvar esses vídeos lá dentro e na hora de publicar, ele não vai ser publicado de uma forma pública, né? Para todo mundo ter acesso. Tem como esses vídeos serem salvos e publicados para uma lista determinada de pessoas. Você vai ter a opção de usar o link que ele gera para enviar para essas famílias, para elas terem acesso a esse conteúdo que vai estar disponível no YouTube. Então, vocês têm essa opção de criar os próprios vídeos. Outra opção também é os professores, a equipe, enfim, fazer uma curadoria do que tem de interessante de vídeo, que seja indicado para as idades, né, que eles querem entregar algum conteúdo. Então, eu quero vídeos de histórias para crianças de 3 anos, de 2, 3 anos. Então, ela vai fazer curadoria nos vídeos que já existem no YouTube, e aí ela pode criar uma playlist para esse segmento, para essa idade. Então, lá dentro do canal, as famílias vão encontrar, né,
playlist para tantos anos, playlist de história, playlist de música. Então, a escola tem a opção de fazer isso dentro do YouTube. Então, precisa fazer essa curadoria, né, para não indicar um conteúdo que não seja adequado. E isso também vai evitar encher o celular do pai, né, gente? Ficar mandando um monte de vídeo pelo WhatsApp é complicado. E não é todo mundo que tem um aparelho que aguente um armazenamento muito grande, que suporte um armazenamento de conteúdo muito grande. Então, quanto mais a gente puder usar as plataformas online, que seja o depositório do próprio conteúdo, a gente evita essa sobrecarga aí de arquivo dentro dos aparelhos das pessoas, das famílias. Então, o YouTube é a primeira ferramenta que a gente indica. Mas no finalzinho a gente vai falar como integrar essas coisas aqui, tá? Lembrando que a gente vai ter outras lives essa semana ainda, vai ter uma na quarta-feira, uma na sexta e semana que vem tem mais, onde a gente vai falar outras coisas mais específicas. Por exemplo, a gente vai falar na quarta-feira agora sobre alfabetização, atividades voltadas para alfabetização. Então, se a gente não der o foco nisso aqui, saibam que vai ter um momento para falar especificamente disso. E aí a gente traz mais detalhes de como usar essas ferramentas especificamente para aquele segmento, tá? Num outro dia a gente vai falar sobre inclusão, na sexta-feira, com a Carol que está aí. Então, a gente vai dar uma passada rápida aqui em cima dessas ferramentas para vocês terem uma ideia de como elas podem ser usadas e a partir disso também ter os insights de vocês. Mas lembrando que para cada segmento a gente ainda vai trazer um tempo exclusivamente para isso. Próxima agora, Tati. A outra ferramenta é o Docs, então. A gente pode usar essa ferramenta para editar o documento, né? E esse documento ele pode ser compartilhado entre a equipe. Então, toda alteração que a gente for fazendo nesse documento vai aparecendo para todos em tempo real, né? E o bacana é que você pode colocar as observações que você quiser nesse documento e cada editor que for editando ele é identificado. Então, a gente consegue compartilhar esse documento com várias pessoas, né? E a gente vai fazer uma alteração simultaneamente, muitas vezes, né? Alguém altera uma coisa, altera outra, e fica ali compartilhado para todo mundo. Então, é mais uma ferramenta que a gente pode estar utilizando para esse momento, principalmente para a equipe. Eu acho que é muito importante para a gente fazer essa alteração, porque a gente consegue estar compartilhando com toda a equipe, e não fica uma coisa perdida, né, gente? Porque a gente vai ter essa identificação, vai ter todo mundo a mesma linguagem, né? Não fica um documento que um manda primeiro, depois recebe de novo, depois volta alterado, não. Nesse documento já fica ali, toda a alteração que for feita vai ser salva ali. Então, o Google Docs é a segunda ferramenta aqui que a gente indica para esse trabalho remoto. Tipo eu e a Tati, um exemplo, né, aqui que a gente fez esse roteiro para a gente falar para vocês, mas esse roteiro é alimentado por nós duas, né? Nós estamos dando essas sugestões. Então, uma de nós cria esse documento e as duas vão alterando em tempo real. Eu fiz uma alteração, ele já vai sendo salvo automaticamente e a Tati vai acompanhando. Ela alimentou essa madrugada, amanhã eu já vejo tudo ali que ela também sugeriu para a gente fazer. Então, é um documento que vai o tempo todo sendo salvo conforme as sugestões de todo mundo ali da equipe que está fazendo parte da construção desse conteúdo, desse planejamento. Uma outra ferramenta também da Google é o Google Forms, são formulários. Não sei se vocês já receberam, muita gente de faculdade faz isso, né? A gente costuma receber muito formulário de pesquisa para quem está fazendo TCC, por exemplo. Então, eles mandam o link, a gente responde esse formulário e devolve para eles saberem, né, levantarem as questões para fazer para fazer os TCCs, as pesquisas que eles estão desenvolvendo. Então, uma forma, por exemplo, né, tudo a gente está dando preferência aqui em dar exemplos para ficar mais claro para vocês, mas uma forma de usar o formulário é na alfabetização. Por exemplo, meus alunos estão começando a escrever as primeiras palavras, então eu posso criar um formulário, por exemplo, em formato de atividade, pedindo para eles escreverem palavras que comecem com determinada letra. E aí, a hora que esse formulário está prontinho,
ele pode ter campo de resposta longa, pode ter um campo de resposta curta, ele pode ter um campo de resposta de marcar entre opções. Então, eu posso criar ali uma atividade e mandar para essas famílias esse formulário, porque à medida que eles forem respondendo, automaticamente eu vou recebendo no e-mail que está cadastrado essas respostas. E aí eu consigo, obviamente, aqui eu estou avaliando a escrita, né? Lembrando que eu não sou especializada em alfabetização, mas estou levantando uma forma prática aqui de trabalhar com ele. A gente vai falar como especialista em alfabetização essa semana, mas é só para vocês entenderem como é que o formulário pode ajudar. Então, obviamente, o pai vai abrir isso com a criança e ela vai responder, ou ela vai, né, teclar ali, obviamente, usando as letras de, como é que chama? Caixa alta, né, que fala. As letras, o alfabeto em caixa alta, vai responder do jeitinho dele, com o pai ali, só dando suporte técnico, né? E os professores, em tempo real, à medida que eles forem dando ok nesses formulários, a equipe vai tendo o retorno, vai tendo as respostas a esses formulários, e ali elas podem fazer uma avaliação. Obviamente não vai ser uma avaliação formal, igual vocês fazem estando presencialmente na escola, mas é uma forma de ter noção de como que esse processo está acontecendo, né? E, de repente, os professores de alfabetização, no caso desse exemplo, podem dar uma devolutiva depois em grupo ou uma devolutiva individual, né, para cada criança. Inclusive, no caso, aqui a gente está falando da escrita, mas na leitura também a gente pode usar o recurso de vídeo. E aí a gente vai falar de um outro lugar onde as famílias podem subir esses vídeos também, no caso da avaliação de leitura oral. Então, essa é uma forma de usar o Google Formulários para alfabetização, mas lógico que podem existir diversas outras, é só adequar a idade de cada criança, né, ao segmento. A outra ferramenta que o Google disponibiliza é o Slides, que é muito parecido com aquilo que quando a gente está acostumado com o PowerPoint, né? Que a gente monta apresentações, que a gente prepara alguma coisa mais interativa também. Então, nesse momento, a gente pode utilizar ele para apresentações, para jogos, histórias, tudo de uma maneira muito interativa. Então, é mais uma ferramenta que o Google disponibiliza, que é deles mesmo. Então, a gente tem esse momento até para a gente colocar até um pouco daquilo que a gente tem falado, né, das metodologias ativas, a gamificação. Então, eu acho que esse é um momento que a gente tem que realmente colocar a criatividade aí para a gente ter o que falar, como fazer, pensar a educação fora da sala de aula, né? Então, a gente tem essas ferramentas e aí vai partir da gente o que pode ser feito. Existem diversas possibilidades. Vai depender do seu propósito, da sua proposta, da sua abordagem, da sua intencionalidade daquele momento. E aí, nesse momento, você pode fazer as apresentações, colocar um vídeo, uma história, fazer algo bem interativo com as crianças, para que elas possam, né, na hora que estiver assistindo, ter a sensação de realmente ter alguém ali contando aquele momento, aquela história. Então, gente, eu acho que não tem limites, né? A gente está caminhando para um caminho sem volta. Eu acho que o professor que ele tiver acesso a todas essas ferramentas nesse momento que é preciso, ele não vai conseguir mais não fazer uso, né? Qualquer aula que ele tiver, ele vai querer trazer alguma novidade, trazer algo novo. Eu vi um comentário aqui agora subindo, falando que realmente as escolas precisam acordar para que esse momento chegou, né? A gente precisa realmente tirar a escola dentro daquela caixinha, tirar a educação dentro daquela caixinha, conhecimento dentro daquela caixinha que a gente conhece. Então, o Slides ele vem para realmente dar mais uma possibilidade de trazer a educação para esse lugar que a gente, tirar desse lugar que a gente conhece tão bem, que é a escola e a sala de aula. Gente, e o Slides é tão legal, vocês devem conhecer mais, eu acredito, porque eu também conhecia mais o PowerPoint, né? Que a gente montava um monte de apresentação na faculdade, né? Para apresentar trabalho, cheio de texto, né? Mas ele é super versátil, porque ele tem a possibilidade de ser interativo, vocês podem criar jogos com ele.
e mandar para, né, colocar nesse depositório que a gente vai falar, no caso aí que é o Drive, mas vocês podem criar jogos onde vai existir a gamificação, a criança acertou, ela avança para a próxima tarefa, se ela errou, ela volta para tentar acertar, né? Pode criar, além de jogos, pode criar história, a gente estava conversando isso, né, Tati? Você pode criar histórias, porque você pode inserir elementos ali, você pode inserir imagens. Então, você cria histórias, de repente você deixa uma página em branco para a criança construir aquela página do jeito que ela, né, quiser. Então, ele é muito interativo, ele é muito divertido, muito rico, assim, né, em possibilidades, o Google Slides. Eu vi que teve pergunta aqui. Peraí. Cadê? É sobre o registro da live? A minha escola criou essa semana o canal do YouTube, a Thaís falou, foi super legal. Sempre no mesmo horário, você já respondeu, né? Sempre às 19 horas. Porque tem gente, eu e a Tati, a gente tem filho pequeno em casa, eu acho que um monte de gente aí também deve ter, né? E aí os pais estão sempre nessa parceria aqui para ajudar a estar com essa criança, né? Mas a gente divide esse tempo. Então, geralmente, as mães, elas têm mais disponibilidade de estar, assim, né, conversando igual eu e a Tati aqui à noite. Então, por isso a gente acabou achando mais interessante, e até pelas outras 2 lives também que a gente já fez, o quórum das 19 horas foi maior do que o da tarde. Menina, sensacional, tem que ser divulgado, muito esclarecedoras as informações. Quando falo das escolas, é porque devemos ter esse trabalho em equipe. Muitas vezes não tem. É chato quando não tem, né? Mas mesmo a gente estando distante, é possível a equipe se encontrar, até mesmo justamente por essas plataformas de videoconferência que são gratuitas, que dá para fazer com menos pessoas. Então, se a equipe for muito grande, ela pode ser dividida, né? Então, só os professores de determinada série, num outro grupo, só, né, da outra série, enfim. Mas é possível manter esse contato e essa conversa, e pelo próprio Docs também, né, que a gente falou, que a gente pode ir criando esses planejamentos, essas conversas em tempo real ali. Meninas, como tem acesso ao registro dessa live de hoje? A gente vai deixar salva. Primeiro, a gente infelizmente não conseguiu, mas tem o PDF com as informações lá no nosso site, no link da bio aqui do Instagram, tem lá o linkzinho do site, vocês clicam lá e tem esse material em PDF da primeira live para baixar. A segunda live também está lá em PDF e em vídeo salvo, vocês conseguem assistir lá. E essa possivelmente também a gente vai conseguir, né, Tati? Vai estar salva, vai ficar aqui no Instagram por 24 horas e depois a gente vai colocar no site também, para quem não tiver conseguido assistir hoje ou não tiver conseguido assistir tudo também. Então, a outra ferramenta gratuita é o Google Fotos. Então, se, por exemplo, a professora ela mandou uma determinada atividade, uma determinada tarefa para essa criança fazer, como que ela vai conferir, né? Como que ela vai verificar se foi feito, enfim. A família pode tirar uma foto, mas outra vez, se eu tenho 15 alunos, aí imagina 15 alunos mandando isso para o WhatsApp da escola. Aí mais 15 alunos da Tati, mais 15 alunos da outra professora, o celular, no caso das escolas que estão fazendo isso através de WhatsApp, imagina o celular dessa pessoa que está centralizando essas mensagens. Como é que vai ficar com esse monte de foto? Né? Então, no caso do Google Fotos, centralizar essas imagens de tarefas cumpridas, por exemplo, que as famílias vão mandar, é uma possibilidade. Porque aí também não vai precisar encher nem o seu celular, não vai precisar encher o HD do seu computador em casa, porque o Google ele oferece ele disponibiliza esse armazenamento gratuito e ilimitado para essas imagens nessa plataforma. Lógico que as imagens têm que ter um tamanho máximo, que já é um tamanho bem bom, que acho que são 15 megas mais ou menos. É uma imagem com uma excelente resolução. E aí, essas imagens podem ir sendo depositadas lá, obviamente organizado, né? Não sei como é que funciona exatamente o Google Fotos, mas eu imagino que vocês podem criar galerias e aí os pais, né, de cada grupo vão colocando essas imagens lá, vão subindo essas imagens lá para vocês. No caso de devolutiva de alguma tarefa, mas aí vocês podem pensar em inúmeras outras formas de utilizar essa plataforma também. Isso.
A próxima ferramenta, então, é o Drive. Nossa, eu sou muito grata por o Drive, porque é o meio da gente se comunicar, né, Rê? A gente começou colocando muita coisa lá e era o meio onde a gente colocava as nossas ideias e a gente ia acessando pelo mesmo lugar, porque a gente consegue centralizar todos os materiais, né? Seja um vídeo, seja um texto, uma foto, qualquer coisa que você queira arquivar, fica no Drive. E ele fica vinculado ao Gmail, né? Então, você entrou no seu Gmail, você entra no Drive e já vai estar lá o que você e as outras pessoas que compartilham desse Drive, dessa conta, vai estar colocando tudo lá. Então, você entrou, já está lá o que você precisa. No meu caso, que eu tenho postado os vídeos da escola, né, onde eu trabalho, realmente meu celular está ficando lotado. Então, eu recebo, eu mando para o Drive. Porque daí não vai perder, não vai sumir. Já aconteceu de perder dados da escola, que estava no notebook, estava em tal lugar, o pendrive mudou. Lá no Drive não tem problema. Você colocou lá, está arquivado, vai ficar. De qualquer lugar que você acesse, qualquer computador, celular, que você tenha o e-mail para acessar aquele Drive, aquilo que foi colocado para aquele grupo, para aquela equipe, vai estar lá. Então, é uma maneira de enviar e receber documentos, né? Para a gente acessar os documentos e a gente ter certeza que não vai perder, está tudo salvo lá. Tem mais gente que entrou aqui, mas isso porque passa tão rápido esses comentários. A Beatriz Mirro está aqui também, que é contadora de história, gente, maravilhosa. Há alguns anos que eu conheço, ela contava histórias na escola onde eu trabalhava, antes de ter o Felipe, né, que aí depois eu saí. E vale a pena vocês conhecerem o canal dela, Beatriz Mirra, com Y, 2 R's e H. E ela é contadora de histórias e tem uma campanha bem interessante agora para Páscoa, tanto para pessoas, para famílias, para mães, quanto para a escola mesmo, para adquirir livros para a escola toda, enfim. Tem um trabalho bem bacana, vale a pena conhecer. E o último aqui a gente colocou, última ferramenta do Google, né, para vocês utilizarem na escola, são os sites. A gente percebe que a maioria das escolas que a gente tem contato não tem site. Elas têm redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, às vezes tem até YouTube, mas não tem um site. A gente precisa lembrar que o site é como se fosse a nossa casa própria. E as redes sociais são terrenos alugados. Então, quem tinha Orkut, por exemplo, quando decidiram fechar o Orkut, perdeu tudo que estava lá dentro. E isso pode acontecer com o Facebook, com o Instagram, se o Marquinho decidir acabar com tudo. Então, uma forma de vocês manterem o conteúdo que vocês entregam para as pessoas é tendo um site. E isso é mais uma ferramenta que a Google disponibiliza gratuitamente. É só vocês pesquisarem lá Google Sites, é gratuito. Ele é bem intuitivo para criar, né? Obviamente precisa de uma noção desses termos assim tecnológicos, né? Enfim, mas que estão no nosso dia a dia, que é um link, que é enfim, essas palavrinhas que a gente já conhece, já usa bastante, mas é muito simples de criar. E aí, dentro também do site, é uma forma de vocês também começarem a atrair essas famílias para dentro do seu território, disponibilizando todo esse conteúdo lá. Se tiverem também alguma dúvida, podem contar com a gente para descobrir essa ferramenta e efetivamente usar. Porque, afinal de contas, também a gente está com um tempo extra sobrando, né, gente? Vamos combinar. Então, dá para a gente começar a pensar aí para as escolas outras possibilidades tecnológicas que a gente ainda não tinha pensado. Então, criar um site, a gente acredita que seja bem interessante. Até mesmo para começar a publicar artigos, né, gente? A gente coloca muito post, assim, mas a gente também pensa que é hora das escolas começarem a falar mais o que elas pensam, né? Escrever mais sobre a infância, serem mais pesquisadores e divulgar esses artigos no site, até mesmo para as famílias perceberem o valor realmente da educação infantil, que a gente não é só tia que cuida das crianças, né, que troca fralda e que brinca,
que a gente é sim produtor de conhecimento, de conteúdo, e que a gente é profissional acima de tudo. A gente é profissional da educação. Então, uma forma de mostrar esse know-how é produzir conteúdo de qualidade, e acho que um artigo ele tem um peso muito maior do que posts nas redes sociais, tá? Então, fica a dica para vocês criarem site. A gente sempre fala nas nossas palestras, né, Rê, que a gente precisa pensar mais no que a gente faz. Por que a gente faz o que a gente faz? E quando a gente começa a pensar nisso, a gente tem muito o que falar. A gente tem muito o que escrever. Então, acho que todo mundo está com um tempo um pouco ocioso em casa também, e vale a pena a gente começar a pegar um assunto, escrever sobre ele, né? Pensar naquilo que a gente propõe como atividade para as crianças. Eu falo que esse momento também está sendo muito interessante para a gente pensar aquilo que funciona na escola. Porque às vezes a gente propõe uma atividade e a gente não tem noção se ela realmente funciona na prática. E agora, como as crianças estão em casa, a gente está tendo que pensar nessas atividades. Como que ela vai funcionar em casa? Como que essa pessoa que está lá, que não foi formada nisso, não é especializada nisso, ela vai saber trazer essa abordagem, trazer essa vivência? Então, quer dizer, é momento da gente pensar, da gente refletir e fazer muita anotação, porque tem muito professor que está ali todo dia, naquela dinâmica, naquela rotina, mas não para registrar o seu próprio trabalho. Né? A gente fala muito sobre você fazer mini histórias, sobre você registrar o cotidiano, aquilo que é do dia a dia, né? As coisas simples da primeira infância, e a gente não registra. Então, acho que esse é o momento para a gente realmente começar a registrar, né? E documentar aquilo que a gente faz todos os dias. É muito importante a gente começar a ter esse portfólio próprio, né, que a gente fala. Para a gente finalizar aqui, se vocês ainda tiverem alguma pergunta, tá, gente? Porque a gente tem aproximadamente 10 minutos. Então, se tiverem alguma pergunta, quiserem fazer, hoje vai dar tempo de responder com mais calma. Sobre essas ferramentas que a gente falou aqui, para quem chegou depois, lembrando que a gente quis mostrar ferramentas que são gratuitas e que são enfim, familiares já para todo mundo, né, que são essas ferramentas da Google. A gente queria dizer duas coisas aqui importantes, que não é porque elas são familiares que elas são de conhecimento de todo mundo. Então, uma coisa interessante é tanto pessoas da equipe que precisem, quanto pais, terem tutoriais, pequenos tutoriais de como usar essas ferramentas, o básico que seja. E aí, como é que a gente pode fazer isso? A gente falou aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ferramentas gratuitas da Google para usar nesse momento. A gente não vai usar uma isolada da outra. Essas ferramentas, elas podem e devem ser integradas. Então, por exemplo, quando eu criei lá um formulário para treinar a escrita com as crianças da alfabetização, por exemplo, eu não vou simplesmente mandar esse link para a família, mandar esse e-mail para a família, com esse formulário para eles responderem, sem nenhum tutorial de como isso pode acontecer, né? Então, a gente pode criar um pequeno vídeo explicando rapidamente, para o professor pode explicar isso, explicando rapidamente como que isso deve ser feito, qual é o objetivo disso, e upar esse vídeo no YouTube. Então, eu estou integrando o YouTube para fazer um tutorial para explicar o objetivo dessa atividade, né? Como que ele deve ser feito, ele deve ser respondido. Lá no final tem um botãozinho onde você vai clicar em OK, em salvar, e a professora vai receber essas respostas, né? Então, é uma plataforma integrada com a outra, uma complementando a outra. Tem o formulário, mas tem o vídeo lá para o pai entender como é que isso tem que acontecer, qual que é o objetivo disso, como que ele precisa dar esse retorno, né? Os slides, por exemplo, a mesma coisa. Eu acho que entre todas essas ferramentas aqui, os slides são as menos, acho que é a ferramenta menos usada. Eu imagino, a não ser para essa finalidade, né? Que todo mundo que forma pedagogia acabou usando o PowerPoint, né?
Mas fora isso, eu acho que é o menos usado aqui. Então, acho que precisa um tutorialzinho de como que ele pode ser usado. A gente encontra isso, no caso dos professores, das equipes, como usar. Tem um monte de tutorial na internet, é só pesquisar no YouTube, né? Como usar PowerPoint, como usar Google Slides. Então, vocês vão achar um monte de vídeos explicando como usar, porque são várias ferramentas dentro dessa plataforma. E aí a mesma coisa, depois que vocês entenderem como funciona, vocês vão criar o slide, vão criar o jogo, criar a história, enfim, esse material aí que vai ser interativo, que pode ser interativo para as crianças, mas também pode fazer um texto explicando as regras, por exemplo, desse jogo, né? Um texto falando sobre essa história que vocês estão enviando, que a criança ela vai em determinada página, ela que vai criar parte dessa história, né? Ela vai ser coautora dessa história. Então pode ser um texto explicando, né? Um texto com essas regras, um texto com esse tutorial. E aí esse texto ele pode estar no Drive, por exemplo. Então percebe que uma ferramenta está sempre integrada à outra, né, que eu acho que é o mais interessante disso tudo aqui. Inclusive por elas serem todas da Google, né? Acaba que uma está sempre integrada com a outra mesmo. É fácil de fazer essa comunicação entre uma e outra. E essas, no caso de quem não tem site, criar um site, todos esses tutoriais, por exemplo, todas essas informações podem estar disponíveis no site, né? Então, a partir do momento, subi o vídeo, mandei um slide, mandei um formulário, no próprio vídeo, em cada um desses conteúdos, pode ter lá no início a informação de que o tutorial para usar ou para desenvolver determinada atividade está disponível no site da escola. É uma forma de trazer essa família para dentro do seu site também, né? Pensando aí na comunicação com essas famílias e, obviamente, Quanto mais esse site ele for usado, houver engajamento nele, assim como nas redes sociais, mais ele vai ser entregue para outras pessoas quando elas pesquisarem sobre educação infantil no Google, por exemplo. Né? A gente falou isso numa live que a gente fez aí há mais tempo sobre campanha de matrícula. Então, as escolas querem ser encontradas, né? Então, uma forma de ser encontrada é a partir dos conteúdos que a gente disponibiliza na internet. E quanto mais engajamento tem nesse site, nesse lugar da internet, quanto mais as pessoas participam, quanto mais formas de conteúdo diferente tem lá dentro, tem link, tem vídeo, tem texto, tem imagem, quanto mais conteúdo diversificado e mais engajamento tem dentro desse site, mais o Google vai entender que ele é relevante para mais pessoas que buscam sobre esse assunto, ele vai entregar o seu site, ok? Então, é só para... Bem, gente, que independente da ferramenta, que é lógico que às vezes você vai utilizar uma ferramenta para conferência, que não é do Google, mas daí você usa o Drive, que é do Google, né? As pessoas estão ainda se adaptando à ferramenta que elas acham melhor, que atende melhor a escola, mas que a gente não se esqueça que o Instagram ele está sendo consultado. Então, ainda que você esteja fazendo essa comunicação com a família, pelo WhatsApp, pelo Drive, não esquece de postar alguma coisa, postar uma atividade, postar uma proposta, postar uma música, postar alguma coisa relevante desse tempo, desse momento, porque não só os pais que são da sua escola, como aqueles futuros, estão olhando o seu Instagram, né? Então, nesse momento, é importante você estar presente ali também, né? Colocando qualquer coisa que você queira colocar que seja coerente com a sua escola, com aquilo que vocês já comunicam, mas que você esteja presente lá. Não abandone as redes sociais nesse momento, porque todo mundo está em casa. Está onde? Aqui. Uhum. Está participando de alguma coisa? Aqui. Está consultando algum bolo, alguma brincadeira? Aqui. Então, é praticamente a única televisão que está todo mundo assistindo. Então, é muito importante manter essa comunicação, né? A gente fala que agora, principalmente a educação infantil, os professores de educação infantil, que não está sendo, tudo que está sendo feito neste momento, não está contando como carga horária, né? Não é videoaula, não. Nós estamos fazendo vídeo, produzindo vídeos com histórias, com música, por empatia às famílias, né? Porque a gente quer manter esse vínculo com as crianças,
que foi tão assim, né, custado, é muito custoso você conseguir esse vínculo com as crianças no começo. Então, nós passamos por uma adaptação inicial, pela segunda adaptação depois do carnaval, e agora? Como é que vai ser esse retorno? Vai depender dessa comunicação. Como ela está sendo mantida nesse momento, vai ser o nosso retorno, depois desse momento, dessa situação toda. Então, que a gente possa levar isso muito a sério, essa comunicação ela precisa continuar, tá bom? Só para lembrar mais uma vez, a gente já disse isso na primeira live que a gente fez, a gente disse isso no início dessa aqui também. Tudo isso que a gente está trazendo são formas da escola comunicar com o seu público. A gente está ajudando na comunicação da escola. Tudo isso que a gente está dando de dicas não quer dizer que é o que a gente acredite para a educação infantil. Tá? O nosso objetivo aqui é ajudar as escolas a se comunicarem conforme os seus valores, conforme a sua linha pedagógica, né? Que isso fique bem claro sempre. A gente tem as nossas... a gente acredita em algumas coisas em relação à educação infantil, a gente tem as nossas convicções, mas tudo isso que a gente está trazendo aqui não significa que reflete essas convicções. A gente sempre circulou por muitas escolas de educação infantil. A gente tem muito contato com pessoas de escolas de educação infantil. O meu trabalho é feito de fotografia, é feito em escolas de educação infantil, então eu circulo em várias escolas. A Tati também circula por várias escolas. Além disso, a gente tem contato com diversos educadores, com diversas escolas, através de várias redes na internet. Então, a gente tem visto, assim, são milhares e milhares de dúvidas, de receios, de medos nessa situação que a gente está vivendo em relação a exatamente isso. Como fazer essa comunicação com as famílias nesse período, né? Como trabalhar? Vou mandar atividade? Não vou? Então, a gente está trazendo informação para ver se ajuda nessas dúvidas de vocês, né? Da melhor forma possível. Lógico que a gente não vai esgotar tudo, mas o que a gente tem percebido que são as maiores dores nesse momento de vocês, a gente está trazendo para tentar ajudar aqui. Então, é só para deixar isso claro mais uma vez, de que o que a gente está trazendo não reflete as nossas convicções, mas sim o que a gente está vendo de dúvida dos profissionais de educação nesse momento, e a gente está tentando ajudar de alguma forma, já que o nosso papel é ajudar na comunicação da escola. Ok? Acho que a gente já pode começar a despedir, faltam 3 minutos para a gente sair correndo. Eu acho que teve uma pergunta aqui. Nossa Senhora, tem comentário, não foi? Da Carla? Como tem acesso, esse aqui já foi. Eita. Com certeza, muitas mães perguntam como nós aguentamos ensinar muitas crianças ao mesmo tempo. A gente se formou para isso, né? A gente é mais uma pergunta que reflete como que para essas famílias a gente não é profissional. É como se a gente só estivesse tomando conta de um monte de crianças, né? A gente estudou, a gente se formou para isso, a gente é profissional da educação, né? Lógico que com especializações para determinado segmento, às vezes, mas a gente é profissional. E é isso que nessa comunicação a gente quer deixar claro, tanto para o público quanto para os próprios professores e escolas, né? De que nós somos profissionais da educação e a gente merece todo o valor nesse sentido. Tá? Então, acho que a gente encerrou por aqui, né, Tati? Que a gente veio trazer para vocês. Se tiverem mais alguma dúvida aí, para quem vier assistir depois, pode mandar por direct. E lembrando que algumas escolas que não consigam fazer isso sozinhos, né? Que precisem fazer isso, mas não consigam, que estão mandando, porque cada escola está fazendo de um jeito. Então, a escola que optou em trabalhar dessa forma, de mandar conteúdos para casa, por exemplo, mandar tarefas, e não estiver dando conta, né, tiver ainda muitas dúvidas e quiser uma consultoria, uma orientação mais específica, né, mais para o seu caso mesmo, pode chamar a gente aqui que a gente conversa, ok? Beijo, gente. Beijo para todo mundo.